dobram sinos afinados, com mágoa e desolação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Boa noite. Quem diz isso não fui eu não, essa frase é de Castilho Cunha, psicografia de Chico Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Quero me agradecer, primeiro saudar a todos na paz de Cristo, agradecer aos dirigentes dessa casa pelo convite, mais uma vez, a espiritualidade amiga que abençoa esta casa, que nos conduz, que nos favorece, que permite que a gente esteja aqui com vocês, encarnados e desencarnados, num momento de alegria, um momento de confraternização, um momento de estudo, que é o trabalho maior na noite de hoje. Amanhã, como disse nossa irmã, é feriado, dia de finados, o dia dos mortos. Acredito que muita gente já pegou a estrada rodoviária, está viajando, não sei se pela finalidade do dia, do feriado, quem sabe para passear, quem sabe para visitar parentes, quem sabe até para visitar parentes sepultados. E nós, como falando com as amigas na frente, que não tivemos feriado na segunda-feira porque não seja professor e nem de comerciário, tem que trabalhar hoje, né? Vamos trabalhando por aqui. Dizer para vocês, interessante uma coisa, que primeiro falar dessa data, porque 2 de novembro se lembra o dia dos finados. Bem atrás, antes mesmo da vinda do nosso Mestre Jesus encarnado ao nosso mundo, nas Galhas, hoje território da França, vivia os gauleses, e entre eles os druidas, que eram seus sacerdotes, e eles tinham já essa prática de lembrar daqueles que já tinham ido antes, que tinham precedido. E eles tinham uma coisa muito interessante, que eles viviam praticamente da agricultura naquele tempo. E o que faz o agricultor? Enterra as sementes para que nasçam. E, na verdade, o nome certo não é enterrar a semente, é plantar a semente. Daí nasceu a ideia também de plantar os corpos. Então ele chamava justamente isso, plantar, para que dali nascesse uma outra vida, uma nova esperança, como acontece com nossas sementes que a gente enterra, que a gente planta. Então já vem de muito longe e eles já lembravam dessas pessoas que tinham ido, não no lugar que tinham sepultado, mas em casa, lembrando daquela pessoa, do que foi, do que representou, aquele ancestral, aquele amigo, aquela pessoa da família, os bons momentos que passaram. Antes de vir para cá, eu estava com uns amigos e na hora de me despedir, modesta parte, às vezes eu sou um pouco bem-humorado, e eu disse assim: olha, eu quero assim, como é que a gente faz, o que é que a gente deseja assim na véspera de finados? É bom feriado? O que é? Aí todo mundo riu, disse: não, é bom descanso, nós vamos mais descansar mesmo, não tem jeito, nós vamos. Então que seja um feriadão para vocês, todo mundo ficou nessa, né? Então assim, é um dia que a gente trouxe dessa região da Gália, foi invadido por quem? Pelo Império Romano, e junto com o Império Romano foi também a cultura levada, permaneceu a questão de sepultar os mortos nesse tempo. Já nos povos orientais já tinha essa cultura de queimá-los, né, fogueiras, jogar cinza dos rios, mas nós estamos falando do mundo ocidental, sempre foi enterrar, só passou a ser disco depois que decidiram fazer a cremação, já coisa bem recente. O fato é que
essas pessoas daquele tempo já tinham essa prática. No ano, com a questão da Igreja Católica, no ano 998 depois de Cristo, um bispo, um monge chamado Odilon, ele sentiu a necessidade de chamar as pessoas para rezar para aqueles que já tinham ido, principalmente para aquelas pessoas que não tinham parentes, que não tinham quem rezasse por eles. E juntou esses fiéis, os bispos daquela terra, aqueles padres religiosos numa sala, e passou todo dia 2 de novembro, que foi a data da primeira reunião, a fazer uma prece conjunta para aqueles que já tinham ido. Isso no ano 998. Nesta época também a igreja já falava do tal do purgatório, que é o que eles chamam de uma passagem temporária de perfeição. Nós vamos falar isso mais na frente. Eles, no século XIV, a igreja foi oficializar essa data do dia 2 de novembro como obrigatória de todas as suas igrejas, de todos os seus clérigos, para que se lembrasse daquelas pessoas que tinham ido. Com isso nasceu o quê? A questão do purgatório, porque você deve lembrar que é o momento, segundo eles, que você não é um santo para ir para o céu e você não é tão ruim assim para ir para o inferno, você também é intermediário. Então tem uma chance, né? É uma repescagem, né? Como os alunos falam aí, já não ficou para recuperação, pelo mês de dezembro e janeiro tem gente fazendo recuperação, só que seria muito dolorosa essa recuperação, passando inclusive pelos fogos e as fornalhas ardentes, para que purificasse. Com essa posição tão dolorosa para aquelas pessoas que precisavam se purificar, foi que nasceram o quê? As indulgências. As pessoas começaram a pagar e a religião consagrar esse pagamento em metal mesmo, em dinheiro, em ouro, para que fosse perdoada aqui ainda, antes de enfrentar essa batalha lá. Então a pessoa em vida, ele já era, segundo eles, e a gente tem que respeitar a crença alheia, que já eram perdoados, então não passaria mais para esse purgatório. Quem, evidentemente, pagou. Pagou, vai. Não pagou, não vai. Né? Aqui, antigamente, em Teresina tinha um colégio que era apelidado de PPP, Dona Vendora deve ter estudado dele. PPP era pagou, pescou, passou. Passou, então é mais ou menos o tempo das indulgências. E essa cobrança sistemática das indulgências foi que gerou o quê? A questão do Lutero e o protestantismo, porque veio a discordar dessa prática. Mas isso aí é assunto para outra palestra. Mas muito bem. E esse purgatório, eles se baseiam numa passagem muito conhecida entre nós, que nós temos outra interpretação, mas que está em Mateus 25 e 26. Eu vou ler na íntegra. Passagem muito conhecida, Dona Vendora deve ter feito várias palestras sobre isso. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então a Igreja Católica criou esse purgatório, que não está ligado no livro da Bíblia, dos Evangelhos, baseado nessa passagem. E nós sabemos que essa passagem é aqui mesmo, nesse caminho a nós, que a gente tem que nos reconciliar com nossos adversários, para que depois a passagem não seja tão dolorosa. Essa aqui é a verdade. Então aconteceu como hoje no Brasil, nós somos um país laico, ou seja, não tem nenhuma vinculação com a igreja, embora deixa liberdade total para todos os credos, né? Mas não tem uma obrigação de uma igreja oficial. Daí que o dia de finados, que é consagrado principalmente pelos católicos, que tem essa cultura de visitar os mortos, o que não condiz, o que não confirma pelos evangélicos, por enquanto, por exemplo. E eu abro um espaço para dizer que a partir de janeiro nós teremos um presidente evangélico. Então, se ele vier por acaso
aquele banil doador de finados, não se assustem, está dentro da igreja dele. Mas para isso, ele é evangélico e juntos, né? Ele é evangélico. E, inclusive aquele senador Magno Malta, que é bem próximo a ele, é pastor inclusive. Então, eu estou aqui abrindo um parênteses para dizer que isso, se vier, não é uma surpresa, e esse congresso passado, porque existe uma lei, a última revisão dessa lei de 1949, que lista os feriados nacionais, sem dizer por que é feriado naquelas datas. Aí cita, inclusive, o dia 2 de novembro. Então, a gente está explicando por que esse feriado acontece no Brasil e em várias partes do mundo. Dessa cultura antiga dos gauleses, gerou outras práticas oriundas diretas e indiretas, como acontece no México, a partir desde ontem, dia 31 e até domingo, que tem a festa dos mortos. E lá eles celebram com festa mesmo, é banquete, casa cheia, dança, e eles levam muito a sério, que pegam as caveiras daqueles que já se foram e fazem muita alegria, comida muito, porque acham que naquele dia os espíritos vêm para ali visitar, coisa e tal, e é uma festa grande. Eu sinceramente, particularmente, não acho bonita, mas é a cultura daquele país que já vem, segundo eles, lá de trás dos índios. E a mais conhecida entre nós, que está em fase de franca expansão, Halloween nos Estados Unidos, também termina, são 3 dias, por causa do dia 31. E acontece nessa época justamente, segundo estudos, porque no dia 30, no dia 1º, hoje no caso, é o fim oficial da colheita naqueles países, origem dos celtas, por ali das Galhas, e começa um período muito frio, então acham que os espíritos, muito com frio, viriam para as casas onde está quentinho, onde tem aquecimento, coisa e tal, e aí, só que eles viriam, para não confundir com outros, viriam mascarados, vestidos de outras coisas, daí as máscaras que acontecem no Halloween. Foi isso que é. Só que a coisa ficou feia, e eu não acho que está certa tanta. Hoje eu me assustei, ontem me assustei com minha vizinha, a menina desse tamanho, tão bonitinha, vestida de vampiro, é uma coisa que me assusta um pouco. Eu não conhecia a menininha, tio, não, eu não tenho uma filhada vampira, não é possível, sobrinha. Mas enfim, é a cultura desses países, tá? Entre nós, restou a questão da visitação física, lá no cemitério, e também onde acontecem as diversas solenidades, lá mesmo no cemitério de missas constantes, celebrando aqueles pontos. Então é por aí daí que nós vamos falar do comportamento. O nosso tema de nossa palestra é o dia de finados e a doutrina espírita. Então o que é que nós devemos tirar disso? Até agora eu falei, foi história, fato, é pesquisa. O livro dos Espíritos, uma das nossas bíblias de estudo, codificada por Allan Kardec, a partir da questão 320, traz várias questões, vários esclarecimentos no pensar, no dizer dos espíritos maiores que ditaram para Allan Kardec esta doutrina, explicando o que acontece não só do dia dos finados, como o processo de todo o desencarne, e eu não vou aprofundar nisso, como já falei, é tema para outra palestra. Mas o que acontece é que esse dia, como acontece em todo o mundo ocidental, todas as datas consagradas, calendário, tudo virou o quê? Questão comercial. Assim como no Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, o que não vende muito, é Dia dos Pais. Dia dos Pais não pega muito, eu não sei porquê, mas só para ganhar dinheiro. Mas enfim, brincadeira à parte, essas datas se transformaram no mundo comercial. E o Dia dos Finados não é diferente. Mas já dá mais de 2 semanas que eu vejo vender coroa e velas e tudo mais. Joana de Ângelo diz que o seguinte, que bom seria se pegasse sim, o dinheiro dessas coisas, uma coroa é caro. Outro dia eu tive que comprar uma, o cartão de crédito trincou.
Então você, o preço disso aí, de velas, tantas coisas que levam, se transformasse isso em objetos para pessoas carentes, aí teria uma aplicabilidade bem maior, segundo a nossa amiga espiritual Joana de Anjos. E o que acontece com tudo isso, esse mundo comercial, deslocamento? Eu comecei a palestra dizendo que essa hora podia estar muita gente pegando a estrada ou pegando a rodoviária para visitar parentes. Muitos ainda levam a sério que pega esse ônibus realmente e vai na sua cidade de origem para ir lá visitar sua mãe, seu pai, seu parente que lá está sepultado. E o que pergunta Allan Kardec, isso está correto? Isso é bom? Isso, os espíritos gostam disso? É isso que nós vamos responder. É legal demais? Você precisa um feriado, precisa um dia no ano para que a gente lembre das pessoas? Hoje não tem muito mais prática de mandar cartão de Natal, cartão de visita, né? Hoje em dia tudo na internet, tá tudo aqui, já manda tirar um selfie logo na frente do Cristo Redentor, é assim que faz. Mas a gente tinha um cartãozinho, o cartão não tem mais, mas se você olhar aquele cartão, no verso está dizendo assim, você podia botar, eu estive no Corcovado e lembrei de você, e mandava de lá. De lá ele ia direto para os correios mais próximos e postava, a pessoa chega em casa, o meu amigo Altevi está viajando, mas lembrou de mim, que legal. E chegava, o cara gastava um selinho, inclusive o cartãozinho podia mandar ele puro, precisava de envelope, já tinha um lugarzinho do selo. Saudade, né? Os meninos novos aí não sabem, né? Hoje é mais barato. É mais barato só mandar com o selfie, não precisa nem mandar na vez o selfie, já manda filmagem online, né? Ao vivo, né? Live, né? O nome do negócio, né? Mas muito bem, mas é bom que te lembre das pessoas, estou atualizado, né? Então a gente precisa lembrar das pessoas todos os dias, todo jeito que eu preciso lembrar. A Aldenora todo mês lembra de mim para fazer a palestra, todo primeiro mês ela manda, lembra de mim. A primeira palestra do mês, eu estou aqui, minha irmã Altair, está certo. É o nome que nós temos Então, na palestra. no meio de tantas mulheres capacitadas, temos aqui. A pergunta 320 fala o seguinte: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Pergunta interessante. Lá onde estão, ficam sensibilizados? E responde: às vezes, mais do que podeis crer. Se não felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, só para eles um alívio. Um alívio. Então o que a gente pergunta, ao lembrar deles, ele não pergunta aqui se é no dia do final. Ao lembrar deles, sendo filho. E a gente, eu pergunto a vocês, será que a gente tem que lembrar das pessoas, como eu falei a brincadeira do cartão, de fato é verdade? A pessoa está lá em Paris, em São Paulo, e lembrou de vocês? Ou tu só lembra de mim na beira de uma sepultura? Eu deveria lembrar de tudo, a filha de teu túmulo aqui. A gente tem que lembrar das pessoas em momentos bons. Estou aqui comendo um bolo super gostoso. Lembrei de você. Posso mandar um pedaço do bolo, mas veio na minha cabeça que você gostava. Ou você gosta, por acaso, nós estamos viajando? Então, meus irmãos, imagina só uma pessoa hoje, o cara contando para mim, que tem uma filha que queria muito ser médica. E ela realmente se estudou para se formar em medicina, não é fácil, se estudou, logo depois que tirou, se diplomou, pegou o controle, pegou uma carona aí dessas campanhas mundiais de assistência, tem várias, de Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, pegou uma dessas e foi parar no interior da África. Sua filha? Não, foi uma pessoa que contou para mim. Sim. Foi parar no interior da África, numa comunidade sem comunicação, que só chega uma carta uma vez na vida quando alguém traz e leva para uma outra cidade. Imagina. E ele aqui, nesse caso, quem falava para mim mora em São Paulo. Ele aqui sabe que ela está viva, ou pressupõe que ela está viva. Mas 2 meses chega uma carta: pai, eu estou bem, trabalhando muito, estou sem tempo, mas estou fazendo o que gosto. Aí, se alivia. E ele manda aqui está bem, não está.
Acredito que ele não manda dizer que tem eleição, não. Acho que essa notícia não é boa, não chegar lá, não. A notícia é boa, né? Então, a pessoa está lá, eu sei que está lá. Eu não posso falar, não posso pegar o telefone, não pego o WhatsApp, não pego, ele está lá. Assim, nossos entes queridos estão em algum lugar. A vida continua. Eles estão em algum lugar. E sabe que eles estão vivos e conscientes. Então, eu não posso pegar o telefone, eu posso fazer o quê? Qual é o instrumento? Quem diz? A prece. E a prece é esse vínculo direto aonde podemos atingir, aonde queremos. Diz ainda. Então, como é que nós devemos lembrar? Como é que nós devemos lembrar daqueles que nos antecederam? Se nós partirmos para algumas outras religiões, só para ficar aqui mesmo, mais conhecido entre nós, que somos os católicos e os evangélicos, o que acontece? Os católicos dizem o seguinte: rezar pelos mortos é ato de caridade. Para eles é um ato de caridade. Eu estou dizendo isso só para a questão didática, a gente conhecer, nós estamos aqui numa sala de estudo, tá? Longe de qualquer um de nós fazer crítica, qualquer que seja. É o que eles pregam. Rezar pelos mortos é ato de caridade. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação. Qual é? O tal do purgatório. Então ele precisa, segundo eles, que faça bastante, que eles chamam mesmo de reza, para que essa pessoa atinja essa purificação lá. Os evangélicos, ao contrário, dizem o seguinte: pessoa que morre, seu destino está zefini, como dizia aquele humorista, está batido, não há mais o que fazer, não há nada que se possa fazer por ela, a salvação acontece antes da morte. Então, para ele, bateu biela, como diz nos Nordeste, já foi, não tem mais. Então não adiantaria fazer qualquer tipo de prece. Vejo dois extremos. E onde é que ficam os espíritos? Ficam no meio dessa história. Não está tudo resolvido aqui, porque a vida é uma só, aqui é só uma passagem. Sabe o que eu considero esse negócio, meus irmãos? Eu gosto de comparar as coisas. Está aí o Campeonato Nacional de Futebol, são 38 partidas. Às vezes o time começa ruimzinho, lá na fase de rebaixamento, pode ser terminar campeão. E outros ao contrário. Cada jogo é um jogo. Ele vai. Diferença que lá ele sobe, desce. Nós não, nós é uma linha progressiva. Nós é como aquele time que começou lá embaixo, no 20º, que é a pior colocação, e vai subindo, quem sabe chegar na primeira, vez no cheiro. Então, nós somos intermediários. E nós acreditamos que esse espírito, não que tenha esse fogo, mas vai sofrer em função das suas próprias pecados, equívocos que a gente chama, dos seus erros. E Deus é tão bom, a gente não pode admitir que Deus joga seus próprios filhos no fogo eterno. Porque nós que somos, como eu digo assim, nordestino, comedor de feijão com pique, não faz isso com nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas. Mas que tem que melhorar, tem. E vai continuar, melhora aqui, melhora desencarnado, melhora na próxima encarnação, e na outra, eu acredito, meu irmão, que é muito mais do que 38 partidas, tá? Para chegar lá, eu imagino que é bem mais. Então, o que a gente deve fazer no meio em que nós vivemos, entre pessoas não espíritas, de qualquer uma dessas religiões? Quando a gente foi visitar, toda hora alguém, vamos lá, o lugar de aqui na Pax União, vamos lá. O que dizer diante do corpo e diante dos parentes chorando, sofrendo? Qual é o nosso comportamento? Algumas coisas a espiritualidade amiga nos aconselha a não fazer. Uma delas é aquelas perguntas que se fazem, principalmente quando as pessoas se vão muito jovens. Por quê? Por quê? Esse porquê confunde todo. Porque esse porquê está mais para duvidar
da bondade divina. Está duvidando da maneira como a divindade, como nosso Pai nos trata. Porque se nós não sabemos, nós ficamos calados e pedimos o quê? Conforto para as pessoas que ficam. Algumas pessoas são sepultadas em verdadeiras casa-mata, estruturas lindas. Alguns lugares por aí tem uma capela, tem algumas que tem sala de espera, altar, lugar de caçal, casinha, banquinho, tem para que naquele dia da visita seja todo mundo confortável ali. Quem de nós, esse é o momento deles se juntar o maior número de pessoas da família naquele lugar, sob o abrigo do sol e da chuva, e fazer aquela prece. O que pensa o espírito daquele corpo que está ali enterrado sobre isso? Pergunta, eles se sentem valorizados, se sentem honrados? Alguns sim, outros não. E como nós não sabemos quem é sim e quem não, mas uma coisa a espiritualidade amiga diz: aqueles que se sentem muito honrados dessa estrutura, dessa suntuosidade, quem sabe uma estátua linda, eles estão menos evoluídos. É sinal de ainda de pouco crescimento espiritual, porque depois que desencarna não precisa mais do que isso, não precisa mais. Então, nada de dizer para aquelas pessoas que ficaram, se era uma pessoa conhecida na sociedade, de muitos erros visíveis, né? Porque tem alguns erros que são bem aparentes, né? Outros muita gente aí comete erro, você não sabe. Eu posso ter cometido erro e você não sabe, porque eu me aparecendo aqui, bonitinho, estou aqui. Mas tem coisas que estão muito visíveis no comportamento humano. E a questão de pergunta é dizer, a pessoa, que pena, pessoa muito boa, mas não acreditava em Deus, morreu incrédulo, é um pecador, ou então vai dizer o contrário, olha, fica tranquilo que ele vai lá para cima cuidar de você. A gente não pode afirmar isso para as pessoas, porque está cometendo um grande erro, porque a gente não conhece, ninguém sabe do eu que passa, o nosso passado, até chegar aqui nessa sala, foi um grande caminho que a gente mesmo, pela bondade divina, a gente desconhece. Como podemos dizer que o ente que está ali deitado, para o filho, olha, seu pai, vai estar sentado ao lado direito de Deus. A gente, como espírito, a gente não dá esse comportamento porque a gente sabe que o caminho não é tão fácil assim. O caminho é duro. E mais do que isso, a gente não sabe. Então a palavra da gente, espírita, é o conforto, é dizer, prece para ele, porque onde ele estiver, ele vai ouvir suas preces, e ele vai ouvir e procurar ajuda. Não tem oração melhor do que dizer diante, meu irmão, você que se foi, chame por Jesus, peça ajuda, seja onde você estiver. Se estiver no lugar melhor do mundo, ainda mais, Jesus está mais perto. Se estiver longe. André Luiz, o espírito desencarnado com experiência que passou mais informação para nós, ele sofreu 8 anos. Dureza. Até que ele pediu para Jesus, e Jesus mandou irmãos para ele socorrer no umbral. Então, onde estiver ele, e ninguém sabe, meu irmão, faz uma prece com o Pai Nosso, meu irmão, onde você estiver, chama por Jesus, ele vai te mandar socorro, chama com fé, e não esperar que venha Jesus puro, como apareceu para Saulo, no caminho de Damasco, purinho luz, senão ele vai mandar emissores. Essa semana eu tinha um momento muito emocionado, que eu mandei uma mensagem assim, meia colegiada para várias pessoas, automático no celular, e uma pessoa mandou, meu irmão, agora eu sei que existe Jesus, porque ele manda emissários. A mensagem que você mandou para mim desse domingo me salvou minha vida. Eu fiquei emocionado. Eu sei se eu pudesse ser porta-voz das coisas desse tipo para ajudar as pessoas, que bom, né, rapaz? Que maravilha. Então, meus irmãos, os finados,
é o dia para lembrar, um dia especial de reunião nas sepulturas. Por quê? Por que é importante essa reunião lá? É verdade que lá no cemitério amanhã está cheio de espírito? Que é o que é. Por que eles estão lá? Porque tem muita gente chamando. Tem muita gente chamando. Passa o ano todinho. 364 dias. Quando for no dia 3, acabou. Ninguém lembra mais. Vai esperar o dia 2 de novembro de 2019. Mas todo mundo chama lá e ele está presente. É bem possível que esteja presente. Assim diz a questão 321A do Livro dos Espíritos. Nesse dia, em maior número, se reúne nas necrópolis do cemitério, claro, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento, pela prece. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Cada um vai atender o seu. Mas aí fica uma coisa interessante. E aquelas, quem já foi assim em cemitério, tem umas sepulturas que então parece que nunca mais veio ninguém. A bicha está abandonada, a cruz já caiu com a banda. Se era só de mal, já está só reto. Se tivesse uma pedra, já quebrou e nasceu uma planta bem no meio. E a pergunta, e esse daí? Não tem não? Não tem dono? Não. As pessoas, muitos espíritos, na verdade, não devia estar nem por aqui, devia estar muito longe, trabalhando em outras esferas. Este mundo já ficou para trás. Já ficou para trás. Pergunta 322. E os esquecidos, esses que estou falando, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparece e sente algum pesar por ver e ter nenhum amigo se lembra deles? Engraçado, né? Rapaz, ninguém veio aqui. E responde espiritualidade: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe volta a afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Acabou, ninguém que quer, vão para onde querem. Acabei de dizer que vão lá, repetindo aqui o Livro dos Espíritos, que vão lá porque chamam, se ninguém chama. O que me interessa a terra? Para lá. É como alguém de Teresina aqui, que foi para São Paulo nos anos 70, eu conheci lá um taxista. Ele disse: para que Teresina, Piauí? Não tem mais ninguém lá. Ah, meu mundo aqui é São Paulo. Tá bom, Teresina ficou para trás. Não tem ninguém aqui mais. Então, se ninguém está me chamando aqui, para que ele vai vir aqui? Então, é esse que ele diz. Mas Jesus deu uma lição muito grande